dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião semanal da disciplina de Urologia, e hoje nós teremos um crossfire que vai versar sobre anabolizantes. Se esses anabolizantes eles são realmente heróis, no intuito de deixar o corpo tanto do homem quanto da mulher mais esculpido, ou se ele é um vilão que por trás de tudo isso que ele faz, ele acaba levando a determinadas complicações. Então, antes de ir para o crossfire propriamente dito, gostaria de passar para o Matheus, que é o nosso R5, que vai apresentar 2 casos e depois a gente passa, então, para a discussão. Matheus. Beleza, professor. Vou compartilhar minha tela aqui. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou um dos R5 aqui da disciplina de Urologia da Unicamp. Eu vou fazer a apresentação dos casos e também vou participar desse crossfire, né? Sobre questão do uso de anabolizantes, testosterona e tal. Inicialmente, essas são as 2 páginas da Urologia Unicamp, né? Que são onde nós colocamos essas reuniões, nós colocamos vários conteúdos que são de boa qualidade. Recomendo a quem ainda não seguiu ou acompanha para seguir, acompanhar lá, que nós temos várias atividades. Inicialmente, vamos começar com esse caso, que é o paciente JDCM, paciente de 28 anos, do sexo masculino, que veio com um quadro de infertilidade, né? É um paciente que refere que está tentando engravidar a parceira há 6 meses, sem sucesso, né? E ele refere que, devido a estímulo de terceiro na academia, ele entrou na academia com o objetivo de alcançar uma saúde e acabou sendo estimulado a fazer uso de testosterona em ciclos múltiplos diferentes, que ele fala que ele fez uso de vários tipos, por vários momentos que ele não sabe relatar ao certo qual foi a ordem, né? Por um período de 5 anos, ele fez uso disso. E ele parou o uso há cerca de 9 meses, né? 9 meses, segundo ele, sem novos usos de novos ciclos, né? Ô, Matheus, para um pouquinho aí que eu quero fazer uma pergunta. Os jovens daqui, eles frequentam muito a academia. E eu queria saber do Jefferson ou então do João, se isso aí realmente é comum, se existe realmente esse estímulo de terceiros para uso de anabolizantes e esteroides. Jefferson, você poderia responder para a gente? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia a todos. Bem. Professor, em academia, sim, existe, Sim. Né? Existe. Principalmente até por parte dos instrutores físicos, né? Existe, sim, estimulam, né? Digamos assim. E geralmente isso daí é direcionado para alguém que tenha conhecimento específico? Professor, geralmente tem alguém na academia que eles direcionam, às vezes um nutrólogo, um endócrino, em que eles acabam fazendo esse encaminhamento. Tá. O João levantou a mão, você quer fazer uma pergunta, João? Não, só para dar uma outra visão, acho que não, depende muito também do que eles percebem que o paciente está buscando, entendeu? Eu nunca percebi essa abordagem para oferecer anabolizante. Tá. Bom, continua, Matheus. Certo, então foi em um ambiente desses, né? Ele chegou só reiterando, ele chegou com essa história de que ele buscava mais saúde por ser bastante sedentário, mas acabou sendo estimulado na busca do corpo perfeito e, segundo ele, falou que ele teve uma hipertrofia muito importante, enfim, o caso vai se desenrolar, né?
Ele veio também com, além dessa questão dessa infertilidade, ele veio com um quadro de uma libido diminuída, né? Ele fala que por vezes tem até disfunção, com dificuldade para penetração, né? E isso agrava o quadro dele da depressão, porque ele tem uma questão psicossocial em relação a isso, que ele fala que ele atingiu um corpo praticamente perfeito em um período, mas ele não conseguia ter relações sexuais, né, com a parceira. E isso aí mexeu muito com a cabeça dele. Matheus, mais um momento. Eu queria perguntar agora para a Marina. Ô, Marina, esse paciente ele já se enquadra como um paciente infértil? E se não for, por que não é infértil ainda? E mais uma pergunta. O uso desses anabolizantes, ele pode ter interferência na fertilidade? Bom dia, professor. Bom dia a todos. O paciente, eles estão tentando engravidar há 6 meses, então ele não se enquadra ainda num quadro de infertilidade, né? Que infertilidade é habitualmente definido pela tentativa de engravidar por mais de 1 ano. Então, ainda não se enquadra. E a respeito do... Qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa, que o senhor falou. Se o uso de anabolizantes pode levar a uma alteração dessa fertilidade desse rapaz? Ah, sim, pode sim. O uso da testosterona exógena vai causar um feedback negativo no eixo e vai inibir a produção de espermatozoide pelo testículo. Então, pode sim, a gente precisaria de um espermograma para confirmar. Bom, continua, Matheus. Certo. O casal, né, eles eram bastante ansiosos e existia uma pressão social muito grande em relação à família dela por essa questão dessa gestação, né? E por isso eles acabaram indo num ginecologista obstetra e fizeram uma investigação dela. Ela é uma paciente de 25 anos, que foi realizada toda a investigação pela ginecologia obstetrícia, segundo ele, sem alterações, ou seja, ela era fértil, né? Em relação a ele não tinha outras comorbidades e negava cirurgias prévias, em relação ao nosso paciente. No exame físico, sem alterações gerais, né, um IMC de 23, ele ainda tinha uma hipertrofia muscular. Em relação à bolsa testicular, os testículos tinham tamanhos diminuídos, eles estavam na bolsa bilateralmente e tinham uma consistência tendendo ao endurecimento, né, com deferentes palpáveis bilateralmente, né, eles tinham tamanho diminuído sem qualquer massa tumoral. Devido a esse quadro, ele passou por múltiplos médicos, né, foram solicitados exames laboratoriais para ele, com um HB alto de 18, com HT de 54, né, um hematócrito também elevado, uma creatinina de 0,8 e um quadro de uma dislipidemia, com triglicérides de 220, o colesterol total de 240, o HDL baixo de 25, o LDL alto de 180, sem alterações da glicemia ou da HB glicada, né? Era de 5,6. Esse paciente era fumante para ter uma hemoglobina tão alta assim? Ou existe alguma explicação, Jefferson? Oi, professor. Existe, né? O próprio de anabolizantes injetáveis aí podem cursar com o aumento da produção, né, de glóbulos vermelhos e aí cursar com essa polissemia aí. Tá, continua, Matheus. Isso. Foi solicitado, na verdade, ele já chegou com esse espermograma, né? Ele veio encaminhado já com isso por essa queixa de infertilidade, por outra especialidade foi solicitado esse espermograma. No caso, um espermograma com 2 amostras, né? Um volume relativamente aumentado, mas com uma azospermia, né? Prosseguindo... Isso ele já tinha quanto tempo de parada desses anabolizantes? Isso foi algo em torno de ser entre 6 e 9 meses, né? Daquele período que ele parou, que ele já chegou com esse espermograma. Seguindo, né? Por essa história desse uso de testosterona num período que foi e tudo,
nós solicitamos exames do eixo para uma melhor avaliação dessa questão dessa infertilidade, né? E aqui nós temos os laboratoriais. Nós temos um FSH baixo, de 0,2, um LH baixo também, uma testosterona total de 100. Ô, Natália, como é que você interpreta esses dados laboratoriais? Como é que você vê essa relação aí da hipófise com a gônada? Bom dia. Bom, como a Marina já comentou anteriormente, acontece esse bloqueio do eixo, né, por conta desse estímulo prolongado que ele teve com a testosterona exógena, e ele ainda não conseguiu desbloquear, apesar dele ter cessado aí o uso, ele não conseguiu desbloquear ainda o eixo dele, né. Eu queria perguntar para o Léo. Ô, Léo, você frente a um paciente com esse perfil hormonal, o que você sugeriria para esse paciente? Veja que ele está querendo engravidar a esposa dele. Bom dia. Bom dia. Esses pacientes não são incomuns. Aí a primeira opção é estimular a produção endógena de testosterona e, obviamente, a retomada da produção de espermatozoides, em que pese o fato dele já apresentar uma atrofia testicular. Então, aí, uma opção seria a utilização de moduladores de receptores, conhecidos como SERMs, né, que são os receptores de estrógeno, que tendem a acelerar a retomada da ação do eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Então, essa seria a minha sugestão para ele nesse momento. E aí nós podemos usar, por exemplo, clomifeno, entre outras possibilidades, mas o que tem no mercado brasileiro e tem funcionado. Óbvio, tem suas limitações, depois acho que você vai explorar isso melhor. E seria esse o raciocínio nesse momento. Eu vou voltar a pergunta para a Marina agora. Marina, aqui o uso de citrato de clomifeno, ele é passível de ser usado? Você já tem como dar um prognóstico do resultado do uso desse citrato de clomifeno? Bom, professor, eu não iria por esse caminho. Eu acho que eu começaria com um HCG recombinante. Eu começaria a induzir esse paciente com Ovidrel, pensando em aumentar um pouco esse FSH, aumentar a testosterona. Eu acho que seria um caminho mais adequado para esse doente. Tá. Eu vi que o Arnold entrou agora. Arnold, esse paciente aqui é um paciente usuário de anabolizantes esteroides, a própria testosterona. Ele quer engravidar, ele tem 28 anos e a mulher tem 25 e ela é rígida, do ponto de vista ginecológico. E ele está com esse quadro, esse perfil hormonal aí que você está vendo. Ó. Um LH baixo, um FSH baixo, uma testosterona bastante baixa. O que você faria? Você acha que esperar para ver se esse eixo retome a sua função normal seria uma opção também? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu estou dirigindo aqui, então vai ficar um pouco difícil, mas a reposição o uso de gonadotrofinas, às vezes até dependendo de FSH recombinante, pode ser muito útil. Agora, logicamente, tem que interromper o uso de anabolizantes, né? Isso é parte do tratamento. Alguns chegam até a usar em associação o clomifeno, mas o HCG ele é o mais bem-vindo aí em vários estudos que tem sido publicados, somente com Shiraishi aí, e Lippincott, que apresentaram vários artigos a esse respeito. Então, o uso de gonadotrofina, como a Marina falou aí, eu concordo. Mas tem que interromper o anabolizante, óbvio. E aí, Matheus, o que foi feito com esse paciente? Então, nesse caso, como ele mantinha esse eixo baixo, foi conversado com ele de que ainda não, apesar de não ter um ano de tentativa de gestação,
se poderia esperar que normalmente, tardiamente, de 6 meses a 1 ano, você pode ter uma melhora do eixo quando se para de fazer uso da testosterona, né, de maneira exógena. E foi optado inicialmente por fazer esse acompanhamento com ele, conversado com ele, com a esposa em relação a isso, para a gente ver como é que esse eixo ia ficar, né, uma vez que, normalmente, esses níveis tendem a retornar em 2 a 4 semanas, mas existe evidência na literatura de que, por vezes, até 18 meses, isso pode retornar para meios naturais, né? Por meios naturais. Então, aqui nós temos uma tabela de acompanhamento do que foi feito com esse paciente. Antes da tabela, vamos ver o que o Leonardo tem a comentar. Certo. Vejam que isso é uma opção. Agora, tem que, talvez, pensar quais são as restrições para usar os moduladores de estrógeno, SERMs, como é o clomifeno, porque ele, apesar de ter suas limitações, e uma das limitações do HCG é o custo, né? E também, vejam, apesar desse paciente ter algum componente de atrofia testicular, ele já produz testosterona, tá? Tinha 100 níveis de testosterona de 100, e então acho que acompanhar é uma opção, sem dúvida, mas eu não vejo nenhum maior problema de você acelerar isso com clomifeno, uma vez que é disponível, é barato. Eu já teria iniciado isso. O HCG é a melhor opção, é mais eficiente, obviamente, até do ponto de vista de recobrar, né, e ser uma ação mais fisiológica, né, do que os SERMs. Então, obviamente, é a melhor resposta que se tem, e por vezes ele deve ser associado, como foi dito, aos inibidores seletivos de receptores de estrógeno, que tem essa sigla SERMs, né? Ok. Então acho que essa questão aí tem que... Okay, por que Léo. não usar agora? Ok. Então, esse perfil aqui que vocês estão vendo na tela é quando ele ainda estava usando os anabólicos esteroides. Tanto é verdade que o eixo estava bloqueado e ele parou de usar recentemente, a testosterona estava baixa. Agora, uma vez parando, o que vai acontecer, Matheus? Você tem exames a seguir para nos mostrar o que aconteceu com essas gonadotrofinas e com essa testosterona? Isso, essa é a tabela de segmento desse paciente, né? Com 9 meses, uma testosterona continuava baixo, com o eixo bloqueado. A partir de 12, um espermograma ainda azospermo. Com 12 meses, a testosterona, o eixo começou a recobrar, né? Nós temos níveis de FSH e LH tendendo a elevação, limite superior da normalidade, com a testosterona de 280. Com 15 meses, essa testosterona subiu para 310, com um eixo também com um eixo elevado, né? O FSH e LH já em níveis elevados. Nesse momento, um novo espermograma demonstrou que ele tinha 100 mil espermatozoides. Tá bom. Certo. O doutor Marcelo levantou a mão e ele está perguntando qual é a percentagem de pacientes que estão bloqueados que podem voltar à normalidade? São todos ou alguns? Você pode nos responder, Matheus, Marina, ou até mesmo Arnold? Então, professor, isso aí é uma questão que aparece muito nos livros de farmacologia. Normalmente eles têm eles tratam um capítulo específico em relação a isso. Normalmente, eles não colocam um percentual, falam que é um alto percentual que após o bloqueio você tem, normalmente, de 4 a 6 semanas, um eixo que é recobrado. Mas aí a gente sabe que, dependendo do tempo de uso, isso pode variar, né? Normalmente, os que são considerados tardios são de 6 meses até 15, 18 meses, né? Essa é a tendência natural. Agora, percentual eu não sei especificamente, eles falam que é a maioria.
Marcelo, está satisfeito com a... Você quer fazer algum comentário? Oi, Adriano, bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu também não sei o número ao certo. A visão que eu tinha nos tempos que a gente conversava mais a esse respeito era que até 1/3 não vai voltar ao eixo. Estou me baseando aí. Quem usa, por exemplo, se vai fazer radioterapia com paciente e tal, faz o bloqueio LH-RH, uma comparação muito grosseira. E depois não volta a fertilidade, né? Mas, então, talvez você saiba mais que eu esse valor ao certo, mas eu cravava com certeza que uma porcentagem desses pacientes que fez o bloqueio muitos anos, diria aí 5 anos, ou em torno disso, não vai voltar a ter a produção de FSH suficiente ou a produção de espermatozoide suficiente, porque a linhagem talvez tenha sido substituída por fibrose, por células diferentes. Não sei se isso me confere. Arnold. Realmente varia muito, não há uma porcentagem específica diante de vários estudos, pelo menos que eu já li. Agora, o que varia muito é o organismo do paciente. Varia muito da dose que se usou, do tempo que se usou, da medicação que se usou e do organismo dele. Eu tento explicar para os pacientes que é mais ou menos assim. A gente vê pacientes que fumam por anos e não tem nada. Outros que fumam por pouco tempo e já tem muitas sequelas, digamos assim. Então, as sequelas também dos usos de anabolizantes também variam muito de pessoa para pessoa. Então, acho que isso é um grande viés para se poder também fazer uma porcentagem, né? Diante da variedade da resposta do organismo de cada paciente. Da mesma forma como a gente também tem que dosar o HCG na hora de repor, tem pacientes que necessitam de doses muito altas, outros pouco. Então, é um pouco difícil isso. Agora que as sequelas, assim. Ainda mais com esse FSH já elevado. Agora, o que se tem que ver é que nesse paciente em especial, ele já tem uma complicação grave aí, já tem uma diminuição significativa do testículo, com um aumento da consistência. Então, provavelmente esse aumento de consistência, houve uma substituição das células, tanto da linhagem reprodutiva quanto da linhagem hormonal, por fibrose, né? Correto. Então, eu acho que esse paciente aí, ele teve até sorte de ter um retorno desse eixo, mas você vê que a resposta ela é muito pobre. Você vê que ele tem aí um espermograma com 100 mil espermatozoides por ml, sendo que o normal é acima de 15 milhões. Queria aproveitar aí o doutor Ricardo Saad. Doutor Ricardo Saad, com esse quadro que o senhor está vendo aí, ó, o paciente, depois de 15 meses sem o uso de anabolizantes, sem uso de testosterona, houve uma melhora do eixo, houve até uma melhora da testosterona, só que assim, a melhora da contagem de espermatozoides muito ruim. E esse indivíduo, não somente ele como a esposa dele, eles querem a gravidez. Qual que é a sua sugestão para esse caso? Seu microfone está desligado. Bom dia a todos. Bom, eu uso, pelo que você está me contando aí, de um uso prolongado de anabolizantes, né? Essa recuperação pós-parada, porém, eventualmente, a gente pode ter uma recuperação mais tardia, como é esse caso. Nós podemos ver aí uma elevação, né, das gonadotrofinas, do FSH, do LH, o que me atrapalharia um pouquinho, às vezes, pensar numa reposição ou no estímulo, né, indireto, tipo clomifeno. Talvez o benefício desse paciente seja através da gonadotrofina direta, né? Talvez. Caso ele não responda, né, a gente sempre sugere a utilização disso aí para reprodução assistida, né? Agora, Matheus, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente focou mais na parte de infertilidade, só que a parte sexual desse paciente, ele tem uma esposa de 25 anos, a libido dele estava diminuída, ele provavelmente devia ter uma disfunção erétil. Como é que estava a situação? Ele conseguiu esperar esses 9, 12 meses aí, nessa situação? Então, professor, isso aí foi uma questão que foi discutida com ele, principalmente por aquilo que a Marina falou em relação a
a repor essa testosterona ou não. Inicialmente foi feita essa tentativa, né? Ele chegou mais ou menos com esse período de 9 meses aí pra gente, que ele estava tendo esses problemas. Foi introduzido os inibidores da 5-fosfodiesterase para ele, com uma resposta muito pobre, né? E aí chega nesse momento do caso, que é o que nós vamos discutir, né? Uma das questões que está sendo discutida já é em relação a isso. Nesse caso, o que ser feito, né? Fazer uso do clomifeno, usar a gonadotrofina ou... Tá, mas peraí. Ô, Léo, vou voltar para você. E agora? Você viu aquele painel hormonal do paciente? Você acha ainda que é possível a gente usar o citrato de clomifene? Ou você partiria para outra alternativa das citadas aí? Não, veja que nem o HCG há de resolver, ele já está com hiperestímulo do testículo e o testículo está em falência. Você vê que tem um padrão de níveis aumentados de gonadotrofinas já, ou seja, o eixo já acordou, mas o testículo tem falência. Você mencionou aí o exame físico, tem atrofia, considerou aí a consistência, a possibilidade de fibrose. Aí o quadro está determinado. Acho que aí tem que pensar realmente em aconselhamento, em adoção. Agora, esses níveis de testosterona atuais deles são normais, tão próximos do normal. Aí também discutiu o quanto é que ele não está acostumado ou relacionando o nível de testosterona supranormal com algo esperado, né? Então, a gente tem que redimensionar todo esse contexto, colocar, descer ele de novo pro plano normal, explicar para ele tudo como é que funcionam as coisas, né? A adoção e tal. Ok. E aí um pouco de seleção natural, né? Tá. Então, mas agora ele quer o filho, ele não quer adoção. Ricardo, qual que é a alternativa que você dá para esse paciente aí? Ele tinha um espermograma que ele tinha 100 mil espermatozoides por ml. Bom, aí, com essa quantidade, né, Adriano, a gente não tem muito o que discutir. Se ele quiser realmente uma gravidez espontânea, é muito difícil. Então, nós vamos ter que lançar mão aí de técnicas de reprodução assistida. Para essa quantidade específica, 100 mil, eu não estou vendo aí motilidade e tudo mais, porém, é o ICSI que a gente precisaria. E, do jeito que você está me dizendo, eu pensaria não só em fazer o ICSI, como congelar o que sobrasse, ou outras amostras dele também. Entendi. Ô, Arnold, você tem alguma outra alternativa? Não, professor, eu concordo plenamente com o Dr. Ricardo aí, exatamente. Você tem uma azoospermia virtual, no caso, que é uma azoospermia oscilante, às vezes vai ter 0, outras vezes vai ter raros espermatozoides, tem uma criptozoospermia, que é o cenário, mas se ele tem criptos, se ele tem alguns raros espermatozoides, é possível fazer, sim, o uso desses espermatozoides para uma ICSI, né? Uma gravidez natural, pelo cenário, realmente, a gente não pode dizer impossível, porque isso só a Deus cabe, mas, enfim, há um cenário de um prognóstico favorável para você, até mesmo na microtese, que aí seria o cenário da técnica cirúrgica captação, para um menor benefício. Minha tese de mestrado aí na Unicamp, doutor Francis Davis, a gente teve uma melhora nas captações de espermatozoides com mais de 700 pacientes de N nesse meu trabalho que a gente vai publicar, um benefício de 45% para 60% de chance de encontrar espermatozoides na microtese após uma modulação hormonal com uso de HCG, às vezes até necessitando de FSH, quando os níveis de FSH caíram abaixo de 1,5 no uso de HCG, que ele vai cair esses valores de FSH-LH, né? Okay. Então, há benefício sim. Eu acho que dá para ter filho biológico nesse cenário. Tá, mas nesse cenário aqui, com esse número pequeno de espermatozoides, você se garantiria fazendo várias amostras de congelamento? Ou isso aí não tem importância nenhuma? É uma possibilidade que se oferece para o paciente, mas a qualidade do sêmen, em relação à fragmentação de DNA espermático, também tem que avaliar isso.
Se a fragmentação desses raros espermatozoides for baixa, você pode usar do ejaculado, né? Porque é mais barato, você vai invadir o paciente. Agora, se houver falha, aí você tem que partir para microtese. Tá. Adriano. O Marcelo perguntou se valeria a pena, nesse paciente que não estava respondendo aos inibidores de fosfodiesterase, usar a prostaglandina intracavernosa, né? Ricardo, você pode responder para ele? Tá sem som, tá? Ô, Léo, você quer fazer esse comentário? Na verdade, sempre o tratamento da disfunção erétil é hierarquizado, do mais fisiológico para o menos. Então, você normalmente inicia por facilitador de ereção via oral e vai evoluindo. A testosterona dele é até boa, tem grande chance dele responder antes de injeção. Porque ele está refratário, Léo. Ele está refratário ao uso do ele inibidor. Já está tomando? Então, Olha lá, está no slide. Então, o próximo passo seria a injeção intracavernosa, mas precisa ver esse nível de testosterona dele. Se a testosterona estiver baixa, eu não avançaria com essa hierarquização, vamos dizer assim. Eu corrigiria a testosterona primeiro. Então, olharia todo esse contexto. Ricardo, o que você quer falar? Eu quero dizer que nessa linha que o Arnold estava dizendo, de um estímulo hormonal um tanto quanto mais eficiente, você pode sim, talvez melhorar uma condição de produção espermática, assim como aumentar um pouquinho a testosterona dele. Então, se nós estamos pensando numa reposição de conjunta para disfunção e fertilidade, eu acho que o HCG valeria a pena, sim, pelo menos um teste para ver se ele responde a esse estímulo direto. Ok. Marina, estão falando muito em testosterona baixa. Agora, o que é testosterona baixa? O que diz os últimos guidelines das várias especialidades aí que tratam do assunto? Bom, professor, essa linha da testosterona ainda é um pouco controversa, né? A gente tem um range aí grande entre valores mínimos e máximos. A gente consegue pensar de 300 a 700, 800, mas eu acho que isso tem que ser avaliado com os sintomas que o paciente tem, né? Para um paciente que tem 320 de testosterona, mantendo uma libido diminuída, disfunção erétil, para ele é uma testosterona baixa, independente dele ter feito ou não uso de anabolizantes antes, eu ainda investiria no aumento da testosterona endógena. Na realidade, tanto a Sociedade Europeia de Urologia quanto a ISSM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, já colocaram como cutoff dessa testosterona mínima de 350. Então, esse paciente, na realidade, do ponto de vista laboratorial, ele é hipogonádico, sim. Lógico que você tem que levar em consideração o que você falou, que é a clínica do paciente. Mas a clínica também está demonstrando isso. Então, eu acho que esse paciente vai acabar indo ou para gonadotrofina ou para terapia de reposição hormonal. Matheus, o que você tem a nos dizer? Professor, em relação a isso, esse é o próximo slide. Foi em relação à questão dessa criptosospermia ou azospermia que ele teve flutuante, como o Arnold falou, foram propostas essas opções. No caso, ele foi encaminhado para a ICSI, né, com inicialmente semi-congelado, que ele está nesse momento, né? Então, está sendo feita uma avaliação correta disso para que ele possa ter uma gestação natural, assim, biológica, né? Continua. Certo. Tem uma outra questão que é em relação a esse desempenho sexual, né? Que é o que entra na discussão que nós estávamos tendo, da questão de uso de antidepressivos, né? Porque uma vez que ele está tendo esse desempenho sexual diminuído, isso tem sido um grande estigma na vida pessoal dele, né? E o que, na verdade, a gente sabe é que o uso de antidepressivos em um longo período, eles podem piorar essa questão da fertilidade, né? Então,
é uma questão a ser discutida também, além dessa terapia de reposição hormonal, que isso aí vai entrar no Crossfire lá na frente, que eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso, tanto eu quanto a Tá Natália. bom. Rapidamente, Ricardo, antidepressivo leva à infertilidade? Não é do meu conhecimento isso daí. Não, geralmente não. O que vai piorar o uso do antidepressivo aí é com relação à libido dele, principalmente de uso acima de 3 meses, né? Então isso aí vai piorar a libido dele, que já é uma queixa associada aí. Com relação à fertilidade, não. Ok. E ele partiu para terapia de reposição hormonal, Matheus? Isso que nós discutimos com ele, né? Inicialmente foi proposta essa terapia de reposição hormonal, né? Uma vez que ele tenha o sêmen congelado para você ter uma garantia de possível gestação biológica, né? Pela ICSI. Uhum. E ele foi submetido, então, ao ICSI, e agora ele está sendo submetido, então, à terapia de reposição hormonal com testosterona, certo? Isso. Ok. Tem mais alguma coisa sobre esse caso? Não. Aí a parte de ereção, ele melhorou ou não? Então, senhor, é que nós estamos nesse momento, né? Está sendo reposta essa testosterona para avaliar essa questão sexual dele. A tendência é de que melhore com essa reposição, né? Essa pergunta é muito importante do Marcelo, porque ele tem toda uma vida sexual pela frente, mulher jovem, e aí se ele não tiver resposta, mesmo com esse ambiente normogonádico, aí ele vai ter que partir, então, para aquilo que foi proposto, que seria a injeção intracavernosa de drogas vasoativas, né? Mas pelo andar da carruagem aí, e como a gente tem esse Crossfire, eu gostaria de encerrar esse caso e já passar imediatamente para o Crossfire. E quem vai ser o primeiro a falar sobre anabolizantes, vilão ou herói? Quer começar, Natália? Uhum, pode ser, Matheus. Então, por favor, Natália. $15 minutos, Natália. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Natália, eu sou o R4 aqui da Urologia e vou falar hoje sobre as vantagens do uso de anabolizantes. Então, os anabolizantes, eles são hormônios sintéticos, inicialmente foram utilizados no tratamento de algumas doenças crônicas e depois também em atletas de alta performance. E daí acabaram se difundindo para outros atletas não profissionais e bodybuilders. Hoje, mais de 1/4 da população é insatisfeita com o seu próprio corpo. Se acham ou muito gordos ou muito magros, ou estão insatisfeitos, no geral, com alguma característica corpórea. E isso é um grande problema em relação à saúde emocional e social desses pacientes. E esse número é até maior quando a gente considera os pacientes mais jovens e adolescentes. E isso criou justamente um mercado para esse uso de anabolizantes no ambiente dentro das academias, e esse uso hoje ele não é legalizado para essa finalidade, o que faz com que essas drogas sejam prescritas por profissionais de uma capacitação aí duvidosa, e até que as pessoas comprem por conta própria, às vezes essas bombas que a gente vê na internet, o que tem na sua composição a associação dos anabolizantes com termogênicos e outras substâncias de segurança aí não comprovada. E aqui eu vou apresentar alguns estudos que mostram que quando bem prescrita, em doses e períodos de tempo adequado, os anabolizantes podem sim trazer diversos benefícios e de forma segura. Então, esse estudo aqui, ele foi feito com testosterona, 300 miligramas IM por semana, por 16 semanas, ou placebo, em homens com síndrome de imunodeficiência adquirida, que tiveram uma perda de peso maior que 5% da sua massa corporal nos últimos 6 meses, ou que tinham um IMC abaixo de 20. Os pacientes, eles eram normogonádicos, todos tinham uma testosterona basal em torno de 400, e foram avaliados após 16 semanas da testosterona intramuscular, ou placebo,
e 16 semanas após o término desse uso foram avaliados esses dados antropométricos, dados de questionários de qualidade de vida e de estresse psicológico. Além disso, foram feitos laboratoriais em diversos momentos durante o uso e após, para avaliar alterações e também relatados efeitos adversos. O que a gente vê é que realmente o grupo que usou testosterona teve um aumento na porcentagem de massa magra e uma diminuição da gordura corporal em relação ao grupo placebo. E a gente vê também que, além desse já conhecido ganho de massa magra, outras vantagens foram identificadas, como realmente melhora nos scores de saúde mental no grupo que usou testosterona e não houve melhora no grupo que usou placebo. Também o grupo que usou testosterona teve uma melhora da energia e disposição para as atividades diárias e também uma melhora no questionário de qualidade de vida dos pacientes que usaram a testosterona. Além disso, os efeitos que foram relatados durante esse período foram efeitos mínimos, principalmente acne, purificação, sem diferença estatística entre os grupos. Foi relatado apenas um caso de dor torácica atípica no uso que usou testosterona, mas que não fechou como um evento cardiogênico. E os níveis de hemoglobina, PSA, colesterol, houve algumas alterações, realmente, um pequeno aumento da hemoglobina no grupo que usou testosterona, diminuição do HDL no grupo que usou testosterona, mas nenhum valor que chegou a ser preocupante. Esse outro estudo ele foi feito com a oxandrolona em pacientes com DFOC. Foram 128 pacientes, incluindo homens e mulheres, que também tiveram perda de peso significativa nos últimos meses, estando com menos de 90, abaixo do percentil 90 do ideal de índice de massa corpórea. Foi um ensaio clínico multicêntrico que usou a oxandrolona por 4 meses e também que seguiu os pacientes por 4 meses após. Aqui a gente também viu esse aumento do índice de massa magra nos pacientes que usaram a oxandrolona, que são os pacientes aí em azul escuro, em azul escuro. E aqui os efeitos adversos que foram observados nesses pacientes. Aqui ficou uma porcentagem grande, porque alguns pacientes apresentaram mais de um efeito adverso, mas a gente vê que os efeitos adversos também foram efeitos adversos menores, como alteração da pilificação, edema, alterações de pele e alterações da voz. Teve um único paciente que apresentou uma hemorragia intracerebral, mas também isso não chega a ter significância estatística. Então, mostrou uma medicação bastante segura. E esse outro estudo que foi feito aí com homens rígidos, jovens, que foram acompanhados foram acompanhados, na verdade, 20 semanas, 10 semanas usando testosterona ou placebo, e aí em vigência ou não de atividade física. Então, foram separados em 4 grupos, com testosterona e sem, e com atividade física e sem cada um deles. E a gente viu que mesmo no grupo que não fez atividade física, os pacientes que usaram a testosterona, eles tiveram um aumento da massa magra, e que, claro, que isso foi mais importante nos pacientes que se exercitaram, mas mostrando também os resultados em pacientes jovens e rígidos. Também não teve nenhum evento adverso significativo. Então, o que a gente observa é que o uso desses anabolizantes, ele traz uma série de benefícios, não só o aumento da massa magra, que acaba sendo aí o grande chamariz, mas melhora da autoestima, da libido, da satisfação sexual e da qualidade de vida, e que, na verdade, o que acaba sendo o grande problema é a má prescrição de usos por tempo muito prolongados ou combinados com essas outras drogas aí que vêm nessas bombas da internet e que são drogas ainda sem segurança conhecida. Então, em relação aos anabolizantes, você pode achar que eles são vilões, ficar aí assustado, ou pode aceitá-los como nossos parceiros aí e grandes heróis da medicina atual. Obrigado, Natália.
Então, imediatamente, gostaria de passar para o Matheus para ele fazer o contraponto da Natália. Muito bom, Natália, parabéns. Tornou aí. Eu vou fazer meu contraponto em relação à testosterona, né, esses anabolizantes enquanto vilões. Em relação à epidemiologia, né, o uso de anabolizantes, eles têm sido bastante difundidos em vários países. Esse é um grande estudo realizado no Reino Unido, né, no final de 2019, foi publicado no início do ano passado, de 2020, falando sobre esse aumento desse uso difundido, uma vez que existe, principalmente na cultura ocidental, uma forte relação com o culto ao corpo, né, de que você melhora o seu desempenho na academia, você tem uma facilidade de hipertrofia, você tem uma melhora do seu corpo, né, daquilo que a Natália colocou em relação ao que você enxerga de si próprio, né. A prevalência de uso tem sido principalmente em homens heterossexuais, ali no final da segunda e início da terceira década de vidas, normalmente, e tem aumentado bastante em exercícios recreacionais, né? A gente sabe que tudo isso iniciou lá na década de 60, 70, com o uso para esportes, para profissionais de alta performance, e acabou sendo difundida para outras pessoas que não fazem uso desse tipo que não são atletas de alta performance, né? São recreacionais. Também tem havido um aumento em relação à comunidade homossexual, também está em ascensão, e existe uma incidência também em praticantes do sexo feminino que é menor e mantém-se em certa estabilidade, de 8% a 12%. Isso, quando a gente coloca a Europa. No Brasil, a gente coloca que esses dados, eles são bastante semelhantes, né? Que tem um estudo, né, que fala sobre a prevalência e o conhecimento de esteroides por estudantes e professores de educação física que atuam em academias de ginástica, que colocam basicamente essas questões. Muitas vezes, isso não acontece necessariamente pelo professor, foi aquilo que o Jefferson falou no começo. Isso, às vezes, o próprio aluno traz por toda essa questão. Fala, eu tenho uma visão ruim de mim, eu preciso melhorar e eu quero encurtar o tempo. Então, acaba sendo realizada de uma maneira mais difundida tudo isso, né? E existem múltiplos artigos que falam em relação a essa questão, né? Esse é um artigo de revisão que ele vai ser usado como base geral para toda a discussão daqui para frente. Nós temos realmente um aumento da massa muscular, né? Aumentando a sensação de bem-estar, confiança, energia, tem aquele fator de intimidação, né? A atração que a pessoa acha que ela passa para as outras pessoas, e isso causa efeitos adversos. Esses são os efeitos desejados, mas existem múltiplos efeitos adversos, que são ruins e efeitos de risco, né? Passando para questões, eu vou chamar um time para ajudar a gente, dividindo por sistemas. Iniciando pelo sistema, tanto a parte do sistema nervoso central, quanto da parte comportamental, da questão psicossocial do paciente, nós vemos aqui nesse artigo de revisão que desde 2006 até 2019 foram descritos múltiplos efeitos adversos, né, como diminuição do córtex orbitofrontal, diminuição da inibição que a pessoa tem, pode ter perda de memória, pode ter um aumento da depressão, pode ter neurodegeneração, aumento da agressividade que essa pessoa tem, pode ter uma questão de diminuição da própria questão motora, diminuição da matéria cinzenta. Existem várias questões que acometem o sistema nervoso central nesse uso difundido. E aí, para a gente lembrar, eu vou trazer aqui take home lessons, né? Então, a gente tem
aumento da agressividade, alterações de comportamento, ansiedade, neurodegeneração. E para a gente lembrar disso aí, a gente tem um aí que estava fazendo uso disso aí, olha como é que fica no centro cirúrgico lá. Em relação à parte cardiovascular, existem múltiplos estudos. Talvez a parte cardiológica seja o que mais existem estudos, tanto pelo impacto social, quanto pela questão de a cardiologia ser bastante científica, né? Então, existem múltiplos artigos de revisões recentes em relação a isso. Esse eu peguei basicamente de um jornal chinês, em que ele trata principalmente dessas questões, de todas essas alterações, né? Cada seta dessa é uma alteração já descrita do que pode acontecer. Então, no final da via, nós temos calcificação vascular, nós temos infarto agudo do miocárdio, nós temos um tromboembolismo, nós temos a hipertensão irreversível, nós podemos ter apoptose miocárdica, né, pelo efeito da via da testosterona, uma hipertrofia cardíaca, levando a múltiplos fatores, corpo pulmonar, enfim, outras questões, arritmias, nós temos, inclusive, morte súbita, que ela, inicialmente, nos anos 2000, final dos anos 2000, existiam vários artigos que eles discutiam isso em relatos de caso. A partir desse aparecimento, foram feitos vários artigos de revisão, que são esses que demonstram toda aquela via bioquímica e o que acontece a nível molecular pelo uso dessa testosterona. Então, para lembrar aqui, né, nós temos uma hipertensão irreversível, infarto, principalmente por aterosclerose e espasmo coronariano, podemos ter tromboembolismo, arritmia, hipertrofia cardíaca e, mais grave de todos, a morte súbita, né? Seguindo, em relação a alterações hepáticas, nós podemos também, tem vários artigos de descrição, nós podemos ter alterações mitocondriais, degenerações dessas células hepáticas, nós podemos ter hepatotoxicidade, nós podemos ter um processo de fibrose aumentado pelo uso difundido desse tipo de anabolizante. Aqui, para lembrar, nós temos a doutora Elaine, chefe do serviço de fígado aí da Unicamp, lembrando dessa questão da hepatotoxicidade e dessa degeneração hepática que pode ser grave, né? Em relação ao sistema genito-urinário, principalmente da questão urinária, nós temos vários artigos também que demonstram, em relação a fibrose renal, nós temos aumento do estresse oxidativo, um acúmulo de matriz mesangial, né, são todos fatores histológicos que acontecem por esse aumento. Nós temos um artigo brasileiro publicado em uma revista espanhola recente, né, sobre essas questões todas, bem destrinchado lá. E para lembrar que nós temos a doutora Marilda falando de todas essas alterações aí que podem acontecer. Em relação ao sistema músculo-esquelético, nós temos realmente esse aumento de massa muscular, mas quais são realmente esses efeitos? Que isso pode gerar? Além da questão cardíaca, né, de tudo aquilo que eu já falei previamente, por um músculo mais fortificado, sem uma fortificação necessária desse tendão, você pode ter um rompimento do mesmo, além de injúrias musculares, né, esqueléticas. Você pode ter vários tipos de lesões, podem ser de mais simples até mais graves, né, fazendo com que a pessoa possa até ficar um tempo sem ter que praticar esporte por essas lesões. Então, aqui, nós temos o nosso famoso amigo beicinho aí, ó, que as fotos indicam, né, vários detalhes aí que a gente sabe. Então, os músculos, eles ficam mais fortes, mas sem tendão e tem maior chance de lesão muscular. Seguindo alterações hematológicas, isso aqui também é bastante explicado em relação à questão propriamente dita da parte cardíaca, né? Mas a gente sabe que tem um aumento da trombose, um aumento do hematócrito, que é o que está descrito naquele caso, nós podemos ter um aumento da eritrocitose, né? Isso, por vezes, indicado em alguns tipos de alterações hematológicas. Para a gente lembrar disso, eu trouxe aqui nosso amigo anemia, né, falando aí da trombocitose, dessa
policitemia induzida e dessa elevação do hematócrito. Pacientes que fazem uso dessas medicações quando há indicação, eles precisam fazer um acompanhamento específico para isso, porque isso pode ser contraindicação para o uso, né? Em relação ao sistema reprodutor, isso também foi bastante discutido no caso, mas colocando em pontos, a gente pode ter disfunções sexuais, nós podemos ter alterações da espermatogênese, podemos ter infertilidade com uma própria hipoplasia do testículo, né, que foi bem descrito no caso, podemos ter hipogonadismo, enfim, são várias questões que elas acabam se interligando, tanto em questão em relação à disfunção erétil quanto à infertilidade, que isso a gente destrinchou bem no caso. Para lembrar disso aí, nós temos aí o Comitê Olímpico Russo aí, ó, que fez uso de múltiplos anabolizantes aí para ter benefícios na Olimpíada, sendo a Rússia banida, né, por até 2022, se não me engano, e apareceu nas Olimpíadas o Comitê Olímpico como esse rock aí. Então, nós podemos ter uma falência testicular, com hipogonadismo, né, um caso de azoospermia não obstrutiva, demonstrando essa questão da infertilidade, disfunção erétil, dentre outros. Por fim, em relação às mulheres, porque apesar de ser homem ser fator de risco, né, que é aquilo que a gente viu, a maior parte dos pacientes, eles são homens jovens, nas mulheres nós podemos ter também outras alterações, podemos ter aumento da pedificação, podemos ter acne, hipertrofia do clitóris, isso pode comprometer a vida sexual dessa mulher, podemos ter atrofia das mamas, do útero, enfim, outras grandes alterações. Mediante todo esse time, né, nós vemos alterações aparentes aí por sistemas de tudo que pode acontecer, de alterações que podem ser até irreversíveis. Ainda tem gente fazendo uso aí dessas drogas aí de maneira difundida, mas a gente sabe que isso podem trazer consequências muito graves, né, para indivíduos muito jovens, né? Com o aumento da expectativa de vida, isso aí pode influenciar o resto de uma vida inteira desses pacientes. Então, realmente não vale muito a pena fazer uso, não. Obrigado, Matheus. Parabéns aos dois apresentadores. Gostaria de concluir dizendo que a testosterona é um hormônio esteroide que tem funções fundamentais, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando ela está em nível fisiológico, ela exerce as suas funções de virilização, diferenciação sexual, antes do nascimento. Na idade adulta tem papel fundamental na sexualidade, na fertilidade, comportamento, nas várias fases da vida, tanto da mulher quanto do homem, e vocês veem que ele tem essa ação muito preponderante no sistema musculoesquelético, levando aí essa hipertrofia, e é muito importante para aqueles indivíduos que fazem bodybuilding e levantamento de peso. No entanto, quando o ser humano interfere nessa homeostase, nesse intrincado sistema hormonal que envolve essas várias glândulas aí, hipotálamo, hipófise, testículo, ovário, adrenal e tudo mais, com certeza virá problemas tanto de ordem física quanto psicossocial. E a testosterona per se, no meu entender, não é vilã. No entanto, os excessos serão cobrados, seja para baixo ou para cima. Na realidade, o verdadeiro vilão é o prescritor. Então, lembrando o juramento de Hipócrates, né? Tão esquecido nos tempos atuais, primum non nocere. Então, gostaria de finalizar aqui e parabenizar mais uma vez os apresentadores. Então, já são 8h29, nós estamos no limite do nosso tempo e gostaria de dar um bom dia a todos vocês. Muito obrigado.